Vamos lá? Veja agora, um elemento de 49 anos, padrasto de várias crianças, ele pega uma dessas crianças de 8 anos, uma menina, ao lado da menina, isso estavam num colchão, ele deita no meio e começa a abusar da criança ao lado do irmãozinho de 6 anos. Esse elemento aconteceu na cidade de Carmópolis. Veja essa matéria, vê que lugar de pedófilo onde é. Tem que dar uma injeção, doutor, para broxar esses caras de circulação. Para detestar a mulher. Certo? Mostra a realidade que vive esse país e até agora nada, não se resolveram nada. Os pedófilos continuam fazendo pior do que já fizeram antes. Vem de lá. O crime aconteceu há cerca de 10 dias na cidade de Carmópolis, que fica a 50 quilômetros de Aracaju. Segundo o delegado, a vítima é uma criança de apenas 8 anos de idade. O agressor, o padrasto, alguém que devia protegê-la. De acordo com o delegado, o crime aconteceu na presença de outras 2 crianças. Um menino de apenas 6 anos de idade, irmão da vítima, e uma menina de 13 anos, filha do agressor. Na casa também estavam 2 mulheres, a esposa dele, que dormia sob efeito de medicamentos, e uma idosa cadeirante, que ouviu tudo, chegou a perguntar o que estava acontecendo, mas não pôde fazer nada. O relato do delegado é forte e revoltante. À noite, ele vem, deita-se entre as crianças que estavam dormindo num colchão, a filha dele, o garotinho de 6 e a garotinha de 8. Ele se deita entre a garotinha de 8 e o garotinho de 6, tira a roupa da criancinha, a obriga a praticar cópula anal. Ela começa a gritar: ai, pare com isso, porque você está fazendo isso comigo, eu tenho você como pai. Aquela senhora que está lá como hóspede escuta, pergunta o que está acontecendo, o que é que está acontecendo? Eu vou aí, só que ela tem dificuldades de locomoção, sabedor disso ele continua, então ele tenta ainda fazer sexo oral e sexo vaginal com a criança, não consegue, a criança tenta resistir, não consegue, ele conseguiu praticar a cópula anal. E aí ele para, até pensando na possibilidade daquela senhora se aproximar, e o abjeto em relação a isso é que tudo foi feito na presença do garotinho de 6 anos. Ele viu tudo acontecer com a irmã. O autor também é suspeito de ter violentado outras 2 vítimas no estado de São Paulo. Ele é filho de Japaratuba, foi para São Paulo, lá teria abusado de 2 crianças, né? Isso não está totalmente... Ele confessa que teve relações sexuais com uma garota de 15, 14 anos. Isso ele confessa, mas diz que ele foi um envolvimento amoroso, né? Ele com 44 anos e a menina com 15, 14. E aqui, no seu interrogatório, ele disse que, na verdade, veja você, ele com 49 anos, foi a menina de 8 quem demonstrou interesse sexual por ele, pegou no genital dele, uma história que não entra na cabeça de ninguém. Na verdade, ele é um pervertido e deverá sofrer as penas da lei. O Anderson Bastos diz que nos últimos 3 anos prendeu 30 estrupadores em vários municípios sergipanos e que não é possível estabelecer um perfil para quem comete esse tipo de crime. Praticados por jovens, praticados por velhos, praticados por brancos, por negros, homossexuais, hétero, não há um perfil definido. Você não tem praticado por mãe contra filha, praticado por pai contra filha, por avô contra neta, por padrasto contra enteada. Lá em Santa Luzia nós tivemos um caso de um padrasto que violou 5 enteadas, a mais nova com 7 e a mais velha com 13. Nós tivemos o caso de um pai que dopava a filha de madrugada, amarrava para poder estuprá-la. Então tem os casos mais diversificados, não dá para estabelecer um perfil fechado do estuprador. Ele diz ainda que pais e responsáveis devem ficar atentos para proteger as crianças. Esse tipo de ambiente onde você convive com um padrasto e uma criança de 8 anos, todos dormindo no mesmo cômodo, né? Pessoas que abusam no uso de bebida alcoólica, que não têm uma vida minimamente digna, que não têm um local digno para viver, onde falta iluminação pública, onde falta saneamento básico, onde falta saúde, onde falta educação, onde falta lazer, tudo isso propicia o surgimento da criminalidade. Aí, você sabe o que é que está faltando? Mandar castrar esse povo. Porque esse bandido, esse fuleiro, ele já tinha feito em São Paulo, há alguns 2, 3 anos atrás, a mesma coisa. E ele estava solto. Então esses elementos andam soltos, que eles têm bons advogados, vão lá, defendem que ele é doente. Já que ele é doente, deixa no lugar onde fica doente. No hospital, deixa ele lá tratando lá no hospital. Mete uma injeção de que agora vai se tratar. Agora, pegando crianças, abusando de crianças, que amanhã é um trauma para essas crianças.
Ô, minha gente. Olha, tem uma cena que eu não me esqueço até hoje. Um menino de 5 anos foi abusado, não sei, há uns 15 anos, 20 anos atrás. Eu trabalhava na delegacia do Bugio e quem abusou foi um menino de 18 anos. Ele tinha 5 aninhos. Ele chorava no colo da mãe de dor. E o moleque, quando foi preso, olha, meu irmão, ele porque ele quis, porque ele me quis. A história é essa. Então, bandido, fuleiro, é no cacete. E eu quero avisar os pais e as mães que tenham muito cuidado em grandes eventos, numa praça, um banheiro público, no shopping, onde esses caras ficam. Já que não estão botando ele na cadeia, você cuida do teu filho, porra. História é essa. Precisamos mudar as leis desse país, mas leis duras. Deixe quem quiser criticar, outros países criticar, aqui é assim. Quem quiser vir para o Brasil, as leis são essas. Se não quiser, pode ir embora. A história é, se você não está gostando do Brasil, pode ir embora para outros países. Aqui o Brasil tem que ser assim. Tem que ser leis duras para que as pessoas cumpram as leis. Agora, do jeito que está uma esculhambação. Leis aqui, lei, rapaz. Eu vi o cara passeia com uma argola no pé, andando dia e noite. Um dia eu estou fazendo uma ronda, o cara está com uma argola no pé, tomando cachaça. Eu cheguei para a família e disse, você sabe que ele não pode estar fazendo isso. Ah, mas até agora ninguém comentou, só o senhor. Ele sabe se ele estiver me assistindo a família. Como é que o cara bota uma tornozeleira e anda abusando, saindo, bebendo, anda para onde quer, pega a tornozeleira, bota no cavalo, num galo, quem quiser faz isso, estão fazendo isso. E quem que controla isso? Ninguém, rapaz. Porque nós estamos com as viaturas dia e noite na rua, eu nunca recebi um chamado, só tem um cara que está de tornozeleira aprontando na rua tal. É conversa fiada, inventa. Aqui nesse país se inventam. Que nada se cumpre. Então, para bandido, tem que ter um doido e meio para bandido. Para um bandido e meio. Para um frouxo e meio. Vem para cá, vem comigo, que eu vou agora direto para a redação da TV Atalaia, chamar Samara Fagundes. Você lembra que há exatamente 15 dias nós falamos aqui que o aeroporto de Aracaju ia ser leiloado. Foi o que o governo federal divulgou. Ele acabou de ser leiloado. É isso mesmo, Samara Fagundes? Isso mesmo, Ricardo, para você que está aí de casa, a informação é essa. Acabou de ser leiloado o aeroporto de Aracaju, juntamente com o Bloco Nordeste, que compreende os aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa, Juazeiro do Norte e Campina Grande. Ele foi, então, o bloco mais cogitado nesse leilão que aconteceu hoje de manhã na Bolsa de Valores de São Paulo. Quem administrará esse bloco é uma empresa espanhola e venceu o leilão tão disputado num valor de 1,9 bilhão de reais, quase 2 bilhões de reais. E os participantes ficaram aí surpreendidos. O valor que a empresa ofereceu foi 1.010% a mais do que o valor inicial estipulado pelo governo, que era de 171 milhões de reais. Serão investidos, então, nestes terminais, nesses aeroportos do Bloco Nordeste, cerca de 2 bilhões de reais de investimentos. A empresa espanhola que administra 46 terminais na Espanha. Ricardo? Então, Samara Fagundes, o aeroporto de Aracaju, que antes era administrado pela Infraero, agora foi leiloado, vai ser administrado por uma empresa espanhola. Exatamente, uma empresa espanhola, é a empresa Aena. Muito bem. Samara Fagundes, rapidamente, aqueles ônibus, você tem informação sobre ele? Ônibus de uma empresa aqui de Aracaju, empresa Progresso, foram recolhidos. A SMTT não sabia, ninguém sabia, o CETRANSP não sabia, nem sabia se estava circulando ônibus ou não, mas o telespectador atento da TV Atalaia nos informou e a informação foi confirmada, certo? Exatamente, Ricardo. Nós conversamos aqui com o Adierson, responsável pela Progresso, e informou que esses ônibus foram sim recolhidos, mas que já está tudo resolvido. Na verdade, foi um problema que aconteceu com a locadora. Esses ônibus eram locados e, segundo o Adierson, esses ônibus já foram comprados e na segunda-feira deve retornar a rodar aqui na capital sergipana. Obrigado, Samara Fagundes, direto da redação. O que me chama a atenção é a SMTT não saber. Como assim? Porque antes, olhe bem, gente, eu já trabalhei na SMTT há muito tempo.
nenhum ônibus saía ou entrava ou deixava de circular sem a SMTT saber. E esses ônibus saíram e a SMTT não soube. Isso é que me deixa assim mais surpreso. Vem para cá, vem comigo, que eu vou agora direto para a redação da TV Atalaia chamar Samara Fagundes. Você lembra que há exatamente 15 dias nós falamos aqui que o aeroporto de Aracaju ia ser leiloado. Foi o que o governo federal divulgou. Ele acabou de ser leiloado. É isso mesmo, Samara Fagundes? Isso mesmo, Ricardo, para você que está aí de casa, a informação é essa. Acabou de ser leiloado o aeroporto de Aracaju, juntamente com o Bloco Nordeste, que compreende os aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa, Juazeiro do Norte e Campina Grande. Ele foi, então, o bloco mais cogitado nesse leilão que aconteceu hoje de manhã na Bolsa de Valores de São Paulo. Quem administrará esse bloco é uma empresa espanhola e venceu o leilão tão disputado num valor de 1,9 bilhão de reais, quase 2 bilhões de reais. E os participantes ficaram aí surpreendidos. O valor que a empresa ofereceu foi 1.010% a mais do que o valor inicial estipulado pelo governo, que era de 171 milhões de reais. Serão investidos, então, nestes terminais, nesses aeroportos do Bloco Nordeste, cerca de 2 bilhões de reais de investimentos. A empresa espanhola que administra 46 terminais na Espanha. Ricardo? Então, Samara Fagundes, o aeroporto de Aracaju, que antes era administrado pela Infraero, agora foi leiloado, vai ser administrado por uma empresa espanhola. Exatamente, uma empresa espanhola, é a empresa Aena. Muito bem. Samara Fagundes, rapidamente, aqueles ônibus, você tem informação sobre ele? Ônibus de uma empresa aqui de Aracaju, empresa Progresso, foram recolhidos. A SMTT não sabia, ninguém sabia, o CETRANSP não sabia, nem sabia se estava circulando o ônibus ou não. Mas o telespectador atento da TV Atalaia nos informou e a informação foi confirmada, certo? Exatamente, Ricardo. Nós conversamos aqui com o Adierson, responsável pela Progresso, e informou que esses ônibus foram sim recolhidos, mas que já está tudo resolvido. Na verdade, foi um problema que aconteceu com a locadora. Esses ônibus eram locados e, segundo o Adierson, esses ônibus já foram comprados e na segunda-feira deve retornar a rodar aqui na capital sergipana. Obrigado, Samara Fagundes, direto da redação. O que me chama a atenção é a SMTT não saber. Como assim? Porque antes, olhe bem, gente, eu já trabalhei na SMTT há muito tempo. Nenhum ônibus saía ou entrava ou deixava de circular sem a SMTT saber. E esses ônibus saíram e a SMTT não soube. Isso é que me deixa assim mais surpreso.